Olá, querido aluno, eu sou o professor Newton Xavier, sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade à nossa jornada. Escatologia, uma jornada de descobertas. Tivemos as nossas 5 primeiras aulas, falando sobre a introdução, contexto, você foi introduzido nas principais interpretações, você tem um material de apoio, não é verdade? A aula aqui é para te dar algo a mais e te conduzir dentro daquilo que foi proposto nas apostilas que você recebeu, no brinde, no bônus das 7 igrejas, 7 cartas que você recebeu. E agora nós vamos adentrar nos principais temas. Hoje eu pretendo, nesta aula, abordar com você os selos, as trombetas e as taças. Ok? E assim sucessivamente a gente vai progredindo dentro desses temas. O que vem a ser, o porquê, o selo, as trombetas, cada uma é uma crescente. E nós vamos falar sobre isso. Ok? Nós vamos adentrar na revelação que o Eterno traz para a sua igreja. Aquilo que nós falamos lá no início. Deus, ele chama, revela, transmite, elogia, exorta, dá a direção e faz a promessa. E agora ele começa a mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Capítulo 1, verso 1. Escreve, não é isso que está escrito lá? As coisas que estão acontecendo e as que em breve irão acontecer. Porque aí você pergunta, os algozes, os que se contrapõem, aqueles que são opositores às escrituras, ao cristianismo, em breve já tem 2000 anos. 2000 anos no nosso tempo. 2000 anos é na nossa linha temporal cronológica. O eterno não é medido, não é mensurado, ele não tem tempo. Um dia, mil dias, um dia. Então, para ele, não tem essa linha temporal. Como diz o René Terranova, numa mensagem dele que eu vi, ele fala: ontem Deus me viu amanhã. Você entende isso? Como é maravilhoso? Ontem Deus me viu amanhã. Então, eu tenho que ficar tranquilo, Deus já viu o meu futuro, Deus já estabeleceu o meu futuro. E dentro desse futuro, o apóstolo, agora o escritor, começa agora a escrever os selos. O mistério revelado, a metáfora dos selos, o que vem a ser cada um, qual o propósito. João começa a escrever, e você, com sua Bíblia, você vai ver que ele começa a mostrar, a revelar os selos. Capítulo 4, você fala, mas por que você não passou no capítulo 4? É porque a gente tem que definir dentro da escatologia os temas que nós íamos estudar. O capítulo 4 ele fala do trono, da magnitude, da magnificência, do excelso, da soberania, não é verdade? E aí ele vai entrar no capítulo 5, vai entrar na visão do livro selado. Durante algum tempo, há alguns que colocam o primeiro cavaleiro como se fosse Jesus, mas isso não tem cabimento. Aquele que está abrindo o selo é o mesmo que está saindo de dentro do selo? Nós vamos ver, há essa corrente. Então, não é. O mistério revelado, os 7 selos, eles representam um dos elementos mais enigmáticos e fascinantes do livro. 2 descrevem uma série de eventos catastróficos que precedem o fim dos tempos e a nova criação. Cada selo, ao ser aberto, revela um julgamento divino sobre a humanidade. A imagem de um livro selado com selos evoca a ideia de um mistério a ser revelado. Os selos, ao serem abertos, um a um, revelam o conteúdo do livro, que representa o plano de Deus para a história. Então, o escritor, ele introduz, você vê que é uma crescente. Você vê que ele vem trazendo ali a introdução, capítulo 1, aí vem o capítulo 2, capítulo 3, as cartas. No capítulo 4 ele vai falar do trono, no capítulo 5 entra no selo. Ao entrar no selo, ele vai se deparar com a grande imagem. Quem é digno de abrir? E aí ele escuta o que foi morto.
Isso aqui, irmãos, é bastante interessante, porque diz assim: quem é digno de abrir? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, capítulo 3, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, que anciãos são esses? Você encontra lá no capítulo 4. Me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ué, o ancião olhou e viu um leão. O escritor, João, olha e vê de pé um cordeiro. Olha a metáfora. Nos céus, nos céus, Jesus já é visto como cordeiro, a raiz de Davi. A raiz de Jessé. Tribo de Davi. O cordeiro é visto por João. Então, os anjos, os seres, potestades, dominadores, toda a região de anjos celestiais, olham hoje para Jesus e vê leão. A humanidade, a igreja, olha para Jesus e vê cordeiro. Por isso que o ancião, quando olha, ele diz, o leão. Mas João, quando olha, não vê leão. João olha e vê o cordeiro. Você percebe? Cordeiro que foi morto ressuscitou como leão. A majestade santa é olhada nos céus como leão. E a majestade santa olhada pela igreja é como cordeiro. Você consegue ver a metáfora que o escritor está fazendo? Olha, ele já está assentado como um leão, como um rei, como um governante. A igreja, quando olha, e João, quando ele observa, ele vê um de pé como um cordeiro. Cordeiro que foi imolado, cordeiro que foi sacrificado, cordeiro que foi morto, mas agora ele vive. E ele está assentado e é digno de abrir o livro. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? O Eterno, o Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico. E aí ele começa, e aí vem o cântico do Cordeiro, até o versículo 14, e aí começa-se, no capítulo 6, a abertura do primeiro selo. O interessante é que ele fala do 7 chifres, entenda que chifre aqui está falando de poder, chifre fala de força, chifre fala de autoridade. 7 chifres, 7 força. 7 é plenitude, 7 é completude, 7 é o perfeito, 7 é o número da divindade, 6 é o número do homem. Então, 7 chifres, né? Está falando de poder, autoridade, domínio. E aí ele continua, 7 olhos, 7
Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não confundam com como se fosse 7 deuses, como fosse 7 ruach, né? Espírito quer dizer vento, ruach, né? Não são 7. Aqui está falando de uma plenitude, que é a majestade. É igual quando a gente lê o termo e quando você estuda, Elohim. Elohim, ok? Que está lá no início de Gênesis, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Este Elohim aqui é plural. A terminologia Yud e Men, im, quer dizer plural, é como o nosso S no final das frases, da palavra, ok? Não quer, na literalidade, quando é traduzido para deuses. Tanto que em algumas passagens do Antigo Testamento está lá Elohim e ela é traduzida para deuses. Elohim, quando se fala do Eterno, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, Elohim é a majestade, é o poder supremo, a majestade santa. Ok? Então, 7 espíritos de Deus está falando disso, da majestade santa. E aí ele começa a abrir os selos. Aí ele vai um por um, você vai vendo que é uma crescente de juízo sobre a terra. E ele vai, o primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. Lembra que eu falei de cores? O branco significa o quê? Pureza, paz. Então, representa a conquista e a vitória. Um cavaleiro montado em um cavalo branco sai vitorioso. Alguns interpretam com a chegada do anticristo, enquanto outros veem como uma figura positiva como Cristo. Eu deixei isso daqui, eu coloquei, que a minha ideia é fazer você compreender e entender. Porque amanhã depois você escuta alguém, né, acreditando nessa parte, você fala, mas não... Então, dificilmente você encontra alguém falando isso. Porém, ainda há alguém que acredite. Mas, se Cristo está como um livro é metáfora, como é alegoria, como é símbolo, tudo é possível. Porém, a grande maioria da cristandade vê neste cavaleiro branco aquele que vai introduzir uma falsa paz. Introduz a falsa paz. E aí faz-se o acordo, faz a aliança. O anticristo vai fazer um governo único, ele sai vitorioso, montado em um cavalo branco. Ele sai vencendo, então ele unifica os reinos, ele unifica os povos. E aí ele tem o quê? Uma vitória, uma falsa paz. E aí vem o segundo selo. O segundo selo simboliza a guerra, o derramamento de sangue, um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, que recebe uma grande espada e sai para conquistar. Aqui está falando de guerra tal que nós não fazemos ideia. Os leitores do primeiro século entenderam isso perfeitamente. Pô, já está acontecendo. Você concorda comigo? Roma estava com uma espada. A falsa paz, Roma já tinha dado a Pax Romana. As estradas seguras, o mar conhecido de então, que era o mar Mediterrâneo, já estava governado e dominado, não tinha pirataria, não tinha as guerras. Roma ia só expandindo, né, os seus domínios com uma espada, ia vencendo. Quem se opunha a 5, 6 legiões à porta de um reino, cada legião, entenda que vai depender de uma numerologia da época e de historiador para historiador, que vai variar de 2 a 5 mil homens. Então imagina uma legião de 2 a 5 mil. Imagina 5 legiões. E aí vai bater num reino com 500 soldados. Então, com uma espada, e ele vai... Roma foi, como eu já falei, um dos impérios que passou pela história da humanidade mais cruel que existe. Opa, aí aqueles que estavam ouvindo e lendo entenderam, já aconteceu. Ó,
É ou não é para você pensar assim? O terceiro, que é o cavalo negro, representa a fome e a escassez. É o que estava acontecendo. Lembra, se você for em Atos, está lá a fome no período do imperador Cláudio, um pouco antes desse livro ser escrito. Cláudio, se não me engano, foi logo depois de Nero, antes de Nero. Tem que ver essa ordem ali, que às vezes acho que foi antes de Nero. Ou foi logo depois de Tibério. Cláudio, enfim, Tibério, Cláudio, Calígula, Nero, ou é Tibério, Cláudio, Calígula, Nero. É logo ali. É por ali. É Cláudio, Calígula ou Calígula, Cláudio. E aí depois Nero. Então você vê, uma grande fome. E aí os leitores, caramba, já vi essa escassez, já existiu essa grande fome. É por isso que quando acontece hoje, faz uma pausa aqui, dá uma pausa aqui nos selos. Quando hoje acontece uma pandemia, quando hoje acontece algo, o selo, Jesus está voltando, aí porque não lê o texto, não lê a Bíblia. Há muitas coisas, muitos eventos. Por exemplo, quando a peste negra matou mais de 25 milhões de gente na Europa. Quer comparar a peste negra com... Não estou minimizando. Eu, por exemplo, perdi meu pai na Covid. Então, a Covid ela foi algo surreal, que ela foi no mundo inteiro. Quando falamos da peste negra, a peste negra veio da China para a Europa. Se você estudar, todos os grandes eventos catastróficos de epidemia, pandemia, tudo vieram da China. Veio por navio, enfim, veio, né? A peste negra, a peste amarela, febre amarela, e aí vai. Então, quando os leitores, os ouvintes leram assim, caramba, escassez de fome. Houve uma grande fome, tanto que em Atos dos Apóstolos, você vai ver lá, que as igrejas fazem coletas para enviar para os santos em Jerusalém. O quarto selo, então você tem que ler e entender. Jogar para frente, jogar para trás, já aconteceu, é símbolo. O quarto selo, cavalo pálido. É o símbolo da morte, porque a morte não tem vida. A morte, porque pálido é símbolo, porque a morte não tem cor, a morte não tem vida. É uma coisa pálida. É um cavaleiro pálido chamado Morte, segue de perto e o Hades o acompanha. Entenda aqui que esse Hades, no conceito do mundo da época, no conceito grego, essa palavra Hades, ela é muito traduzida para o mundo dos mortos. Ok? Na figura, quando você lê a Odisseia, quando você lê a Ilíada, quando você lê a Eneida, quando você lê as guerras gaulesas de Marco Aurélio, você vai Virgílio, quando ele escreve, os autores antigos, Hades, tudo isso fala do mundo dos mortos. Ok? Às vezes é traduzido para inferno, aqui e ali, mas Hades, ele é traduzido para a melhor tradução, para você entender, é mundo das mortes. Por quê? Porque a morte o acompanha e o mundo da morte vem atrás, ceifando todo mundo. O quinto selo é um selo enigmático. É um selo, lê comigo, o quinto selo. O quinto selo fala das almas dos mártires que clamam por justiça, que estão debaixo, que estão ali sofrendo e aguardando a promessa. Eles estão debaixo do altar. O quinto selo está lá no capítulo 6, verso 9. Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Há alguns que acreditam que aqueles que foram martirizados antes de Cristo e depois de Cristo, no período apostólico, no período pós-apostólico, ali, primeiro e segundo século. Há uma grande linha também, uma corrente teológica que acredita que são os santos de todo o período até o arrebatamento. Então, Deus está mostrando que os santos, aqueles que morrem martirizados, aqueles que morrem por confessarem o nome de Cristo, eles têm um lugar separado, aguardando a completude, aguardando completar o número dos santos, aí o Senhor vem julgar a terra.
E o sexto selo é a grande perturbação cósmica. Correm grandes terremotos. Ok? Só temos que tomar cuidado. Por quê? Porque está falando assim, olha, correm grandes terremotos, o sol escurece, a lua torna-se como sangue e as estrelas caem do céu. Essa visão descreve cataclismos cósmicos que anunciam o fim dos tempos. Para analisar comigo. Grandes terremotos? Ok. Mas a gente não pode falar que os terremotos hoje são a gente não tem menção de grandes terremotos desde quando começou-se a fazer estatística, a catalogar e a guardar. Por exemplo, cidades como Esmirna, quase todas aquelas cidades ali das 7 igrejas sofriam com terremotos, umas mais, outras menos. Eram destruídas, depois levavam-se anos de novo, o Estado ia lá, o Império construía de novo. Mas não tem grandes registros. Então, desde quando... Grandes registros em que sentido? Desde quando começou-se a mensurar, a medir. 5 pontos, 7 pontos na escala Richter, 6, 4, 3. Então, grandes terremotos, como se não houve, como nunca se houve na Terra. Estrelas que caem do céu. Para pensar comigo. O que ele está vendo? Ele está vendo que os tempos vão mudando. Se uma estrela de magnitude do tamanho do Sol, ou pouco menor, cair na Terra, acaba a vida humana. O que ele está vendo é isso. Ele está vendo então ele se apavora num tal ponto que ele está vendo estrelas que caem do céu. Então ele está vendo o quê? São batalhas no mundo espiritual e uma magnitude magnitude que irá influenciar na Terra, que nós iremos ver. Ou já estamos vendo essa batalha e não se apercebemos. Porque uma igreja morna, ou uma igreja que dorme, ou uma igreja que acha que está viva, mas está morta, não consegue ver os eventos acontecendo. Hoje nós temos aí o James Webb, que pega galáxias a 13 milhões de anos-luz. Que pega Sol, né, que é 10 vezes maior do que o nosso Sol. Então, todos esses eventos cósmicos, se você observar, do primeiro selo ao sexto, ele é uma crescente. Vem uma paz, depois vem a guerra, depois vem a fome, depois vem, né, aí dá uma pausa ao quinto selo, aí o sexto selo vem todo um cataclisma, aí vem o sétimo selo faz o quê? O sétimo selo, ele abre as trombetas. Mas antes de entrarmos nas trombetas, olha aqui comigo. A linguagem simbólica, os eventos históricos e a natureza profética. Os eventos históricos descritos nos selos podem ter correspondência com eventos, né, que já aconteceram, mas a identificação precisa nem sempre é clara. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aquilo que eu falei. Em Atos fala da fome que tinha no período do imperador Cláudio. Porém, eu posso falar, isso aqui já aconteceu, os leitores da época entenderam assim, mas quem não me garante? É símbolo, simbólico, simbologia. Pode ser que esteja para vir uma fome e uma escassez sem precedentes. Guerras sem precedentes. Ok? O Apocalipse é um livro profético. E muitas dessas visões são difíceis de compreender plenamente até que se cumpram. Então, temos que tomar muito cuidado com afirmações que dizem: isso aqui já aconteceu, isso aqui não aconteceu, vai acontecer, é literal, não é literal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí o sétimo selo, ele vai adentrar e ele vai abrir as trombetas. Onde é que eu leio isso? Você encontra o sétimo selo, porque o capítulo 7,
ele vai falar dos 144, da visão, e aí o sétimo selo está lá no capítulo 8. O capítulo 7 é como se fosse um refrigério, uma pausa. Deus dá-lhe uma pausa para mostrar algo. E aí, no sétimo selo, ele diz que veio, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Irmãos, olha a magnitude do que está acontecendo. Silêncio no céu durante meia hora. Abre o sétimo selo. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E aí começa-se a abertura cada anjo tocar a trombeta. Silêncio no céu. Que silêncio é esse? Silêncio de juízo? Esse silêncio nos leva a fazer uma reflexão. É a impiedade humana não se curvando diante das correções do Eterno. Veio os selos, aí agora vem uma crescente, ó. Selo, trombeta, o ápice, as taças. Este silêncio é o momento que os céus param para observar o juízo do Eterno sobre a humanidade. As 7 trombetas significam o julgamento divino sobre a terra. Cada trombeta, ao ser tocada, desencadeia uma série de eventos catastróficos que afetam a terra, o mar e a criação. Selo, trombeta e taça estão diretamente relacionados com a grande tribulação. Ok? Eu estou indo aqui pelos temas que a gente se propôs. Selo, trombeta e taça estão diretamente relacionados com a grande tribulação. Eu vou falar da grande tribulação quando chegar lá no tema que a gente vai estudar sobre a volta de Cristo e o milênio, que estão diretamente ligados. Tribulação, volta, a igreja passa, a igreja não passa. Ok? Os prós e os contras de cada uma das vertentes. Nós não vamos ir muito longe, mas vamos chegar aonde, né, que dê para ter um entendimento. Então, as trombetas, ela tem, são catástrofes, são metáforas. A imagem das trombetas evoca a ideia de um alarme sendo soado. Ó, trombeta, né? Hoje não tem aí aqui no Rio de Janeiro, nas cidades onde tem problema de alagamento, desabamento, onde tem problemas de enchente, então toca-se uma sirene. Por exemplo, em vários lugares, Rio, agora Teresópolis, Petrópolis, tem essas trombetas. Então, a trombeta ele é um sinal de alarme, é um alarme. A interpretação das 7 trombetas é complexa e tem sido objeto de muitos debates teológicos. Vamos ver, ó, granizo e fogo, uma mistura de granizo e fogo é lançada sobre a terra, queimando uma terça parte das árvores e da vegetação. A segunda, uma montanha ardente é lançada ao mar. Uma grande montanha ardente é lançada ao mar, transformando um terço das águas em sangue e matando muitos seres marinhos. Não ia falar, mas vou falar. Vou entrar.
que você acha da vegetação, das queimadas? O que está acontecendo hoje? Imagina agora pior. Quando se fala que é lançado ao mar, uma grande montanha ardente e sangue matando muitos seres marinhos, está falando que a subsistência que vem do mar vai cessar. E vai só crescendo. Vegetação no mar. Agora uma estrela de absinto amarga. Absinto quer dizer isso, amargo. Cai sobre as águas, tornando-as amargas e causando a morte de muitos. Para pensar no símbolo. Uma estrela vai cair nos rios. Como eu falei, se uma estrela cair, lembra lá do selo? Que caem as estrelas, então está falando de quê? Está falando de juízo. Aqui a terceira fala que vai cair uma estrela chamada absinto, que é amargo. Mas concorda comigo? Uma estrela de magnitude que a maioria hoje dos cientistas concordam que a morte dos grandes animais, né, dinossauros, foi devido a uma grande estrela que colidiu com a Terra. Imagina se uma grande estrela colide com a Terra hoje. O que ia acontecer? Acabar com a raça humana. Então por que está falando que uma estrela vai cair? Uma linguagem simbólica. Uma linguagem alegórica. Símbolo. O que vai acontecer? Deus vai ferir as águas doces. E a humanidade vai continuar dura. Com o coração duro. Aí vem um quarto. Escuridão. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido, causando grande escuridão sobre a terra. Aí essa escuridão, faça uma pausa aqui comigo. Olha só, escuridão. Olha o símbolo aí, como se fosse aquele balãozinho, né? Coloquei como se fosse aquele balãozinho de diálogo. Você consegue andar na escuridão? Você consegue se mover, ver, enxergar, trabalhar? Não. Se é um juízo de Deus sobre a terra, pode ser literal essa escuridão? Pode. Como também pode ser uma escuridão espiritual. Como pode ser uma escuridão sobre a terra de tal forma que a humanidade não consiga enxergar a sua atual condição. Tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Por quê? Preste atenção, cientificamente, se o Sol esfriar em 1 grau lá, uma quantidade, acaba a vida na Terra. Se a Lua perder o seu brilho, a Lua controla os mares, controla o ciclo da vida, né? Um controla a noite, outro controla o dia, está lá em Gênesis, e já é sabido que a Lua, as marés, as cheias, tudo isso vai de acordo com a Lua. Sabemos que se a Terra ficar distante 1% recuar ou aproximar do Sol, morre. Então, o Sol escurecer, 1/3 do Sol vai se apagar. Se 1/3 do Sol se apagar, morre toda a raça humana. Que escuridão é essa? É para a gente pensar, não é? Para você fazer o quê? Um pensamento crítico. Peraí, hoje eu sei, pela ciência, hoje eu sei por dados, que a Terra está colocada de uma forma que Deus fez de tão excelência, que se a Terra se afastar, acaba a vida humana. Se aproximar, acaba a vida humana. Se o Sol perder a sua força, agora imagina 1/3 do Sol escurecendo. Que escuridão é essa? Por isso que é simbolismo e a interpretação ela é muito difícil, mas não é impossível. Se você for usando a metodologia correta, usando o pensamento crítico, entendendo o que você está lendo, o que o autor quer falar. Você acha que o João e os leitores entendiam o que era eclipse?
Hein? Você acha que João entendia o que era eclipse? Imagina, naquela época, um eclipse acontecendo meio-dia, daqui a pouco o sol começa a ficar escuro, pronto, entrou em desespero. Irmão. Hoje, século XXI, tem gente que já entra em desespero quando vê um eclipse solar, já fica meio que Jesus está voltando aí, ele vai morrer. Você imagina naquela época, né? Então, o que acontece? Nós temos que ter isso em mente. A quinta trombeta fala da praga de gafanhotos, a sexta trombeta e a sétima trombeta. A quinta trombeta fala de um exército de gafanhotos com poder para torturar os homens. E é libertado do abismo. A sexta trombeta fala de cavaleiros do Eufrates, um exército de cavaleiros que é libertado para matar um terço da humanidade. E a sétima trombeta, um grande terremoto abala a terra e vozes poderosas no céu anunciam a vinda do reino de Deus. Aqui também há outra controvérsia ao qual muitos entendem que ao soar essa sétima trombeta, olha para mim aqui, presta atenção, fazem alusão do apóstolo Paulo, que diz que ao soar da trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Então, alguns que dizem que a igreja vai passar 3 anos e meio, no início da tribulação, que seriam os selos e a trombeta, e a ira do Senhor, que é a cólera do Senhor, que é as taças. As taças representam a cólera de Deus. E a sétima trombeta, ao ser tocada e anunciado o reino, se a gente vai falar um pouco mais à frente, chega, acabou, agora eu governo e a ira de Deus é lançada, que são as taças. Você entende isso? É uma crescente, a primeira, a segunda, a terceira, quem vem gafanhotos. Você acha que uma praga de gafanhotos, um exército de gafanhotos com poder para torturar e matar os homens. Capítulo 9, verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, cara de cavalo, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem antes dos 2 ais. Ainda 2 ais, vem ainda 2 ais. Você vê que é um símbolo de força, de poder, de crueldade, de maldade, de perversidade? Se você pegar cada um desses que ele falou, ele está falando do Império Romano. É o que ele tinha de ali. Carruagens, barulho, ferro, couraça, cabelo de homem, de mulher, rosto, cara de cavalo, força, rabo de escorpião. Há alguns que viajam, que vão no simbolismo, que acreditam que João estava vendo helicópteros de guerra, barulho, ar, e não entendia o que era, fez essa descrição. Eu acho pouco provável. Mas, como é simbolismo, é interpretativo. Uma coisa é certa: vai torturar e matar os homens. Você entende? É poder político, pode ser um governo, pode ser um exército, pode não, com certeza será um exército do anticristo ou de uma nação. O cavaleiro de Eufrates, né, o sexto, o anjo tocou a trombeta,
procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, é o que está escrito no capítulo, verso 14, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. Para analisar comigo. Mais de 25 milhões foram mortos na peste negra na Europa. Mais de 1/3 da população da Europa. Você acha que eles não olharam para isso aqui e interpretaram como sendo já a trombeta? Tudo vai depender da época que você está lendo, que você está ouvindo, que você está entendendo. Ok? Mas você está atento, está ligado. Opa, peraí, professor, então o senhor está querendo dizer que já aconteceu? Estou querendo dizer que é alegoria e são símbolos. Você tem que entender e interpretar. No contexto que João estava escrevendo, o que é que ele tinha de perversidade, de poder? Roma. E aí ele joga uma visão para o futuro, que ele está vendo que irá acontecer. Ok? A 7ª trombeta são vozes no céu que anunciam a vinda do reino. E a vinda do rei, e aí ele vai jogar e derramar o que eu chamo da crescente. Selo, por isso que eu botei junto aqui, selo, sobe mais um degrau, trombeta, e mais um são as taças. A primeira taça, feridas malignas. A segunda taça, o mar transformado em sangue. Te lembra alguma coisa? Feridas reuniram em sangue. Ó. Terceira taça. Não estou falando que é, não, tá? Estou falando é a forma que Deus usou para libertar e para arrancar Israel do Egito. Faz uma alusão de Deus arrancando a igreja da terra. A metáfora é a mesma, se você usar. Ok? A igreja está envolta ao Egito, o mundo. Israel estava dentro do Egito, o mundo. Então, proporcionalmente, Deus vai nos arrancar daqui. A terceira taça, rios e fontes transformadas em sangue. A quarta, sol escaldante. Olha só, na trombeta, o sol perde a força. Terça parte, escurece. Então, está falando que vai vir o quê? Um esfriamento, vai vir o quê? Escuridão. Aqui, o sol vai se reacender. Escaldante. De tal forma que a gente, fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu acho que ele já deu um clique já no botão, porque está chegando a 42 graus, 50 sombra, sensação térmica de 60. Opa! Né? Brincadeiras à parte. A quarta taça, sol escaldante. Ó, primeira taça, ferida. Segunda taça, o mar transformado em sangue. Terça taça, o rio e fonte transformada em sangue. Quarta taça, o sol escaldante. Quinta taça, trevas e escuridão sobre o trono da besta. Quinta taça, treva e escuridão sobre o trono da besta. Tem as 2 testemunhas, a 7ª trombeta, a quinta taça, ok? Sobre o trono da besta. Para analisar, se é sobre o trono da besta, porque a besta já está governando. Capítulo 16 inicia o primeiro flagelo. E aí o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa da sua angústia, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras.
não se arrependeram das suas obras. E não se arrependeram das suas obras. Selo, trombeta e taças são juízos de Deus chamando o homem ao arrependimento. Juízos chamando o homem ao arrependimento. E todos eles sempre você vai ler e não se arrependeram e não mudaram a sua rota. Deus corrige, irmãos. Deus chama ao arrependimento. O problema é que quando nós lemos, quando vem a correção, você observa tudo, menos o povo voltando. E aí vem a sexta taça, reis se reúnem para a batalha do Armagedon, e a sétima taça, grandes terremotos e tempestades de granizo. Reis se reúnem, a sexta taça, para a batalha. Olha o que diz a sexta taça. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. E então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Aqui, dentro da parte que se fala tribulação, volta, está essa batalha. Ponto desfavorável para aqueles que querem e aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, que a igreja vai sair antes da grande tribulação. Porque o texto fala bem claro, aqueles que guardam, aquele que vigie e guarda as suas vestes. A Bíblia também fala que ele vai guardar, como fala assim, e vos guardarei do dia da ira, da adversidade que está para vir sobre o mundo. Isso aí é um assunto que a gente vai falar quando chegar lá, na volta de Cristo. Ok? Mas já adiantando, tudo isso faz parte, é tudo um contexto. Nós estamos falando por temas, mas cada tema você tem que ir buscando, porque não tem aqui, no texto fala assim, a grande tribulação começa. Não, são vários textos. Daniel 9, tem que ler Daniel 9, 21, 22, 26, 27, 29. Nós temos que ler o Sermão Profético 23, 24, o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses. Então, tudo isso vai falando da volta e da grande tribulação. Nós estamos falando aqui dos temas principais, os 7 selos. E aí a esperança em meio à tribulação e ao triunfo do bem. Ok? E na próxima aula nós entraremos no grande capítulo 12. Te vejo lá. Aqui é o professor Newton Xavier. Te aguardo na próxima aula.